Arara, boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que hora que você nos acompanha, nos assiste, mas você que está sempre aí ligado ao canal da Aldeia da Mata, a gente tem semanalmente um dia de bate-papo com alguém que acredita, alguém que frequenta, alguém que participa, alguém que se doa pela Umbanda, alguém que se dedica ali servindo realmente aos guias, às entidades. Semana da Umbanda, Aldeia Bate-Papo, a gente está numa semana mais que especial para mim, particularmente, para todos que estão nos acompanhando, e é especial para mim porque eu estou tendo a oportunidade de conversar com algumas pessoas que são alguns decanos na Umbanda, historiadores, cientistas, estudiosos, pessoas que são referências, líderes, e que a gente só aprende com eles. Como ser humano, a gente está sempre buscando um espelho, uma referência, essas pessoas que a gente tem conversado, e nessa semana em especial, da nossa amada Umbanda, eu estou conversando com gente de primeira linha, vamos dizer assim, como diz lá em Minas, no interior, gente da pontinha da orelha que realmente representa a Umbanda. Esse jovem, eu digo jovem, que eu tenho o prazer, a alegria de estar conversando com ele hoje, muito jovem, já tem um trabalho grande de décadas na nossa amada Umbanda, mas digo jovem porque ele realmente é jovem, tá? Na flor pode fazer muito e vai fazer muito por essa religião e é o dirigente talvez mais conhecido nacionalmente, e posso até dizer mundialmente, na nossa religião, e com muito orgulho eu tenho em dizer isso, porque é uma pessoa simples, humilde, não está onde está por acaso, tem todo um legado realmente assim, de trabalho, de dedicação. Estou falando do Alexandre Comino, que todos vocês conhecem certamente, que é cientista das religiões, sacerdote de Umbanda, dirigente espiritual do Colégio de Umbanda Cacique Pena Branca. E é um orgulho, meu irmão, estar aqui com você e a gente bater esse papo e eu aprender com você. Muito obrigado, Elias. Eu fico muito agradecido por essa oportunidade. Eu sou grande admirador do seu trabalho. Nós nos conhecemos e nos acompanhamos já há mais de década, nós dois, Verdade, né? Então verdade. é uma alegria esse momento aqui com você e um momento tão especial sempre para a nossa religião, para a nossa espiritualidade e saber que nós nos damos as mãos, todos nós, muitos de nós já entendemos e sabemos a importância de caminhar de mãos dadas. No nosso tempo, nós começamos uma campanha em março, quando começou a pandemia, somos todos um só. Somos todos um só na Umbanda. A nossa essência é a mesma, a nossa afinidade espiritual, né? Eu digo sempre assim que, e é o teu raciocínio, é o que você pensa, somos um só, não adianta a gente fugir disso. A gente está em locais, às vezes, situações, momentos diferentes, porque o trabalho pede, e a necessidade espiritual, que nós estamos aqui por uma missão, todos nós, né? Indiferente de situações, de condições, de cargo, de classe econômica. A alegria é minha, você não tenha dúvida disso. A oportunidade, eu te agradeço aqui, de primeira mão, por você ter tirado um tempinho na tua agenda, que eu sei do teu compromisso, e você é uma referência. Então, estar conversando com você aqui hoje é para a gente saber do homem, não só do cientista, do pesquisador, mas do cidadão, o Alexandre Comino, né? Quando ele começou na Umbanda, quais as primeiras sensações. E você já falou isso inúmeras vezes. Basta acompanhar o Alexandre que a gente sabe quase tudo dele, tá? E aí, de cara, assim, quem que é o Alexandre Comino? Sou um brasileiro, como tantos outros brasileiros, fruto e resultado genético de várias etnias. Aparentemente, o que se vê é um homem branco, de pele clara, de olhos azuis, mas que tem origens diversas, como todos nós, nesse Brasil multicolorido, multiétnico, multirracial, pluricultural. E dentro desse caldeirão todo, eu tenho uma formação familiar, religiosa, espiritual, espírita. Então, da minha mãe carnal,
eu recebi uma formação do espiritismo de Kardec, desde criança frequentando com ela. A minha avó, mãe da minha mãe, já era médium de Umbanda, incorporava e trabalhava com os seus guias devidamente incorporada em casa, após ter frequentado alguns terreiros. No entanto, quando minha avó desencarnou, eu era criança, eu tinha 3 anos quando minha avó desencarnou. Minha avó havia tido experiências que minha mãe não conseguia entender, e que minha mãe classifica que foram experiências não muito boas dentro das estruturas de terreiro. E minha mãe se sentia muito segura frequentando, estudando o Espiritismo de Kardec, e assim ela me levou. Eu tenho 2 irmãs, uma mais nova e uma mais velha, e entre nós três eu era o único assim que acompanhava minha mãe. Minha mãe estava sempre fazendo curso de desenvolvimento mediúnico kardecista, espírita, que levam anos, então ela não terminava um e começava outro, não terminava e começava outro. Entre diversos lugares que minha mãe frequentou e eu frequentei com ela, eu acho que eu posso destacar um que é muito conhecido, que é a Seara. Aqui em São Paulo, a Seara é Sim. bem conhecido. Frequentei, fiz curso, enfim, estudei bastante. E já com 11, 12 anos, eu tinha um pequeno grupo de crianças dessa idade estudando a obra de Kardec sobre a orientação da Doriana Tamburini, que é uma espiritualista muito conhecida em São Paulo também. Sim. Então, eu sempre tive muito interesse. Até que em torno de 1995, eu venho de uma família de classe média, e meu pai é descendente, né? Minha mãe é descendente de, ela diz que é de caiçara e negro, porque é como se diz na família santista. Minha mãe é de origem santista, então é muito comum chamar de caiçara quem é da terra. E meu pai é descendente de italianos. Então, da descendência da minha mãe, eu recebi espiritualidade. Da descendência Tá. italiana do meu pai, eu recebi trabalho, honra, lucidez, caráter, firmamento de vida. E meu avô já era marceneiro e tapeceiro, e meu pai tinha marcenaria. Então eu desde jovem trabalhei como marceneiro, me formei técnico em eletrônica na ET Lauro Gomes, depois fiz tecnologia da informação na Fundação de Santo André, não terminei, fiz matemática na Embi Morumbi, não terminei, depois finalmente concluí ciências da religião quando já estava na Umbanda. Tá. E quando você estava entrando na Umbanda, ainda voltando lá atrás um pouquinho, você começou em 95, 96, quando você teve o primeiro contato com a Umbanda? Então, trabalhando com meu pai teve marcenaria durante muitos anos ali no Bom Retiro, na Ronhaia com a Sérgio Tomás. Depois ele mudou para o Sim. Belenzinho, do lado do Largo, do lado do Largo Ubirajara, na Rua Silva Jardim. Meu pai instalou a marcenaria. Eu trabalhei ali com ele também. Em 1995 tinha um senhor. Esse é um ponto decisivo para minha ida à Umbanda, ou descoberta da Umbanda. Havia um senhor ali naquela região que carregava papel. Ele pegava catador de papel na rua com carrinho de mão, e o nome desse senhor era Seu Expedito, um negro que tinha cerca de 73 anos de idade na época, de cabelo branco e barba branca. Era uma figura. Ele parecia um nobre, ele parecia um rei caminhando pelas ruas. Ele era muito conhecido na região. Ele era, porque já é desencarnado, né? Saudoso Seu Expedito. E a gente criou uma. Eu todo dia tomava café ali num bar onde ele todo dia tomava cervejinha na mesma hora, e ele criou esse homem criou simpatia por mim e eu por ele, e a gente começou a se conversar. E ele, primeira pergunta que ele fez para mim é qual era a minha religião. E eu falei para ele que eu Tá. era espírita. E esse homem Quantos anos você deu tinha, Alexandre? 21. Tá. Eu disse para ele que eu era espírita. Esse homem deu risada e falou que eu era um banda, que ele estava vendo um caboclo e uma criança ao meu lado, que ele sempre via, e por isso que ele simpatizou comigo. E esse homem, ele era clareaudiente, ele era clarividente. Esse homem foi médium de incorporação de Umbanda, tinha passado pela Quimbanda, ele tinha o corpo inteirinho rasgado de símbolos.
Era uma coisa incrível. Ele falava inglês fluente, era de uma família nobre baiana, mas ele havia por histórias de vida, né? Ele era músico, era cantor, era jogador de futebol, e eu conheço ele assim, catando papel na rua, e ele morava numa casa meio quase abandonada que ele tomava conta para a família. E esse homem diz que eu sou um bando, ele começa a falar de espiritualidade e tudo, e eu não sabia. E ele catava papel na rua. Sim, era catador de papel. Era um A nobre, gente, real catador de papel. a gente tem algumas curiosidades em comum, depois eu vou te passar mais uma. A primeira senhora que me falou da espiritualidade também era uma catadora de papelão na rua, jornal, uma senhora negra também. E aí você começou a frequentar. Como foi as suas primeiras sensações? As entidades se aproximar, e aí tudo bem, tem um caboclo, alguém que me guia, uma entidade, né? A tua primeira sensação, como foi para você o primeiro momento chegar? Você vinha de uma doutrina espírita, já te dava um embasamento, né, sobre espiritualidade e tudo mais, mas é diferente, né, no terreiro. Então, eu comentei com uma amiga essa situação, que era uma amiga que jogava carta. Então, essa amiga também era ligada na espiritualidade. Quando eu comentei, ela falou: eu estou indo no terreiro da minha madrinha, Dona Marlene, que que era dirigente espiritual do terreiro de São José Baiano e Caboclo Flecha Dourada, na vila em Jaguaré, São Paulo, perto da Vila dos Remédios. E ela me convidou para visitar. Eu não conhecia a Umbanda, eu nunca tinha ido num terreiro. Ela me convidou para visitar esse terreiro. E eu fui com ela visitar o terreiro, e as minhas primeiras impressões da Umbanda, e mais chocantes e mais fortes, e que realmente mudou a minha vida, foi entrar nesse pequeno terreiro que funcionava dentro da garagem de uma casa. É muito tradicional em São Paulo, casas que são sobrado, tem uma garagem com aquela porta de aço e uma portinha do lado, você entra do lado, a porta de aço fechado. Na porta já tinha um senhor com um turíbulo, um defumador, coisa que não tem no espiritismo. Achei encantador aquele negócio de soltar fumaça nas pessoas que estavam entrando. Já o cheiro de macumba, né? Sim. Macumba no sentido mais lindo e mais encantador da palavra, do cumba, do encantador, do feiticeiro, da cultura afro-brasileira. Aquele cheiro, principalmente esses defumadores mais populares, né? Vó Maria, Tio João, que é uma mistura... Tem um cheiro muito peculiar. Então, aquele aroma, que para mim é um aroma, já me deixou totalmente inebriado. Eu falei, o que é isso, né? Eu estou indo num lugar que tem espíritos e tem isso. E essa minha amiga dizia que tinha tabaco, e eu joguei capoeira há muitos anos, então dizia que eles tocavam música de capoeira lá. E há grandes semelhanças, se a gente entender a origem angolana da capoeira e a raiz banto da Umbanda. Ao entrar, eu vejo, então, havia uma cortina separando a consulência de onde fica o altar, o gongá, a área dos médios. E você pegava uma ficha e podia escolher com quem você ia tomar uma consulta, né? E eu não sei, né? Com quem? Eu não sei, não conheço ninguém. Eu digo, você escolha você, a pessoa que está distribuindo ficha. E aí, em algum momento, aquele atabaque começou a tocar. Começou a tocar, e eu vi uma movimentação atrás da cortina, e dava para ver as pessoas entrando. Elas se deitavam aos pés da dirigente espiritual, batendo cabeça, pedindo a bênção para ela. As cortinas se abriram e começou o ritual de Umbanda. Eu pude ver um altar que tinham imagens católicas, de Jesus, de santos católicos. Em 1995, a gente não tinha as imagens de Camás e Guimarães, não tinham essas imagens que hoje a gente utiliza dos orixás. Quase todos os terreiros de Umbanda ou tinha imagem católica ou não tinha imagens. Então era um contexto de época. Hoje, década de 90, já virou contexto de época para Umbanda. Né? Então eu vi aquelas imagens católicas, eu vindo do espiritismo, não tinha nenhum contato com os santos católicos, com imagem. E eu achei aquilo de uma beleza, do encanto, aquelas imagens todas, e o atabaque tocando, né? E vou abrir minha jurema, vou abrir meu juremá, corrigir a Pai Ogum, vamos todos se defumar, e 7 linhas da Umbanda, e cantando para bater cabeça,
eu tocava o vai, 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 aos pés de meu pai Xangô, e vai bater cabeça, que Oxalá mandou. E a música, atabaque, coro, percussão, aroma, aquela beleza, aquelas cores, eu me vi inebriado por todos os sentidos. Eu estava pego, Se me apaixonou. encantei. Tá, mas esse início é a pureza do início de todos, né? É a beleza do iniciar e as pessoas pensam, você sente isso, as pessoas em Deus aí coloca, né? E você realmente tem muitos frutos, então merece onde está. Mas o que eu quero dizer assim, todo mundo começa lá na simplicidade, começa devagarzinho, tendo essas mesmas dúvidas, esse mesmo sentir, esse mesmo encantamento, né? E aí começou lá atrás, nessa época, e foi indo. E quando começou a vontade de começar a escrever sobre a Umbanda, pesquisar sobre a Umbanda, né? Porque começou o jornal Umbanda, eu lembro, eu conheci você pelo jornal Umbanda, foi o que me aproximou. Quando começou essa ideia de escrever e pesquisar sobre a Umbanda? Junto dessa amiga, a gente formou um grupo de Umbanda que não tinha pai de santo, porque ela não se tornou filha de santo desse terreiro, mas essa amiga começou a incorporar em casa. A gente formou um pequeno grupo de trabalho umbandista. Eu já vinha de uma tradição de muita leitura do espiritismo, já tinha estudado a obra Sim. de Kardec, boa parte da obra de Chico Xavier, já tinha lido e muito encantado com Ramatiz e lendo muita coisa de Rochester. Então, quando eu começo a me aproximar da Umbanda com esse grupo, com a formação desse grupo, então eu começo a ler tudo que havia sobre Umbanda, e nesse período, 1995, o Rubens Saraceni estava começando a publicar. Ele tinha publicado Hashmeir, ele tinha publicado Ancestral Místico, e ele tinha publicado o seu primeiro livro de doutrina sobre a religião de Umbanda, que se chamava Umbanda, o ritual do culto à natureza. Ele havia publicado O Cavaleiro da Estrela Guia e O Guardião da Meia-Noite, 5 livros apenas, por uma editora chamada Cristales. Eu comprei esses livros na Livraria do Pensamento, na Liberdade, em São Paulo, que é um ponto que eu acho que todo espiritualista paulista ia lá buscar, ia e ainda vai lá, e naqueles sebos da região também. Sim. Então, eu tive contato com a obra de Rubens Saraceni e tive contato com aquilo que era o movimento do início de uma obra de psicografia na Umbanda, que não existia, de romance mediúnico. Então, a gente buscou entrar em contato com o Rubens Saraceni, que estava dando algumas palestras, e ao o dono da editora nos convidou para assistir uma palestra e eu sou cercado por essa palavra de encantamento, né? Então, eu me encantei com o Rubens, ele se encantou com a gente e a amizade foi imediata. E naquele momento eu estava lendo todos os outros autores possíveis, mas a pessoa de Rubens Saraceni, a sua simplicidade, a sua humildade, acima da sua teologia, da sua doutrina, da sua obra, a pessoa, a maneira como ele se colocava. E quando eu li O Cavaleiro da Estrela Guia, quando eu li esse livro, eu fiquei uma semana inteira sonhando que eu estava com o Pai Benedito numa grande biblioteca astral, e assim eu fui tendo contato com a literatura de Umbanda, com o Rubens Saraceni. O Rubens não dava curso ainda. Então, nós criamos uma amizade, eu acompanhei a construção do primeiro curso Sim. livre de Umbanda, curso de Teologia de Umbanda Sagrada, acompanhei a construção do curso de Sacerdócio de Umbanda, me aproximei do Rubens, e essa aproximação do Rubens me levou até Wagner Veneziane Costa, o saudoso, junto Nosso de seu querido. Cardoso, seu pai, os saudosos construtores e idealizadores da Madras Editora. Então, ao conhecer o Wagner, o Wagner me pergunta: e você, Cumino, não escreveu nada? O Rubens já tinha dezenas de livros publicados nessa época. Isso é em torno de 2000 e alguma coisa, com dezenas de livros publicados. E eu, em 1999, conheci Rodrigo Queiroz. E junto do Rodrigo Queiroz, o Rodrigo tinha iniciado o Jornal de Umbanda Sagrada como um folhetim em Bauru. Quando eu conheço ele, a gente amplia isso para um jornal mesmo, leva para uma gráfica.
E aí a gente dá corpo para o Jornal de Umbanda Sagrada. Então, Rubens Saraceni, Wagner Veneziani, obra do Rubens, Rodrigo Queiroz, Jornal de Umbanda Sagrada. E aí, a partir de 1999, do ano de 2000, com Rodrigo Queiroz, eu começo a escrever mensalmente para o Jornal de Umbanda Sagrada. Então, eu começo a me tornar escritor porque a gente, pela vontade do mundo inteiro, saber o que a gente estava lendo e o que a gente estava aprendendo com Rubens Que a Umbanda estava Saraceni. realizando, né? Era um tabloide bem bacana durante 18 anos, né? E Por não existe 18 vontade anos. de continuar hoje mesmo que digital, ele continuar o jornal. Hoje não tem tempo, não tem. Ninguém mais A pega um gente está tabloide hoje para ler. numa outra realidade. Eu vejo o Jornal de Umbanda Sagrada como parte da minha história e hoje a gente se comunica de outras maneiras, né? É, Então, o mas jornal é era algo... uma maneira. Na época se usava muito o tabloide. Eu lembro que a gente distribuía e recebia o jornal e todo mundo fazia questão. E era um tabloide, um formatozinho bem bacana e não tinha quem não gostava. E era notícia, uma maneira também de informar as notícias da Umbanda, né? O Passo. jornal, o Jornal de Umbanda Sagrada, ele era gratuito. A gente não vendia anúncio, a gente tinha alguns parceiros que ajudavam a custear. Então, quanto que gastava de gráfica, quanto gastava de distribuição, quanto que gastava... Era como um rateio, então era muito honesto da idoneidade de não estar vendendo nada, de estar ali. Qual é a nossa verdade? Tinha uma verdade, sempre houve uma verdade muito grande. Dentro de tudo isso que a gente está falando, tem toda uma dedicação, tem todo um carinho no que está se fazendo, um amor, né? A causa por trás. Você acredita que isso é um dos fatores para se tornar um bandista? A gente sabe disso, né? Da importância de se dedicar. Mas já isso vem ou a pessoa vai desenvolvendo? Você falou o tempo todo em encantamento, né? Que seria aquela coisa de ser abraçado. Isso está na missão da pessoa? Como que é isso? A espiritualidade ela não acontece sem dedicação. Uma espiritualidade sem uma dedicação, ela simplesmente não existe. Fruto do que é a dedicação de cada um? As pessoas têm razões as mais diversas para se dedicar. A minha razão foi um encantamento, foi descobrir uma outra realidade, um outro mundo. Porque de um espiritismo aonde você nunca fala com espíritos, que foi as realidades minhas dentro do espiritismo, de muitas pessoas no espiritismo, é estudar, 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 mas nunca falar com um espírito. Então, quando eu me vi diante de um espírito, podendo conversar com espíritos e ouvir deles o que eles pensam, o que eles sentem, como eles vivem, e descobrir que há um relacionamento, e a partir disso eu descobri, né, que há uma família de alma, uma família espiritual, que aqueles que eu chamo caboclo, baiano, baiana, preta velha, criança, pombagira, são minha família. Como é isso falar com esse espírito? Hoje é como falar com um familiar. Familiares que nos guiam, que nos orientam, que têm um olhar maior sobre a vida e pela vida, né? Então, essa comunicação hoje é muito direta, porque eles incorporam em mim, né? Então, Exato. essa comunicação é uma coisa que dá um sentido à vida, né? É muito difícil definir o que é religião. É uma das coisas mais difíceis de definir. Então, porque há definições clássicas dadas, por exemplo, pela própria Igreja Católica, que cria a sua própria definição, que religião quer dizer religar a Deus. Mas o budismo, que não tem intenção de religar a Deus, também é considerado religião. Então, uma das Sim. maneiras de definir religião é onde há um grupo de pessoas que tem uma mesma intenção espiritual. No entanto, dar sentido à vida é uma das definições mais bonitas para a religião. Umbanda, ela dá sentido à vida. Eu sempre cito Joseph Campbell, que é um dos maiores mitólogos de todos os tempos, que escreve A Jornada do Herói. Joseph Campbell diz: mais do que dar sentido à vida, nós queremos sentir que estamos vivos. Então a Umbanda ela faz as duas coisas. Por meio da Umbanda você sente que está vivo, que a vida Tá. está acontecendo agora e você faz parte dela, e ao mesmo tempo você dá um sentido à sua vida.
Então, aliando dar sentido à vida e sentir que está vivo é algo que te anima de uma energia, né? De um axé, de uma força, que quando você encontra isso, dá vontade de você levar isso a um maior número possível de pessoas. E eu acredito que isso é o que nos anima, isso é A o que... sensibilidade, né? A sensibilidade para poder você se conectar com a divindade, com os espíritos, com os guias, né? E a religiosidade, a espiritualidade é sentida, né? A gente sente. É muito Você é um forte, cientista. né? É, É muito forte, porque a Umbanda é uma religião de transe mediúnico. A Umbanda é uma religião de incorporação de entidades e espíritos, de estado alterado de consciência. Então, não é apenas uma crença, não é apenas algo que você acredita ou deixa de acreditar, é algo que você experiencia, que você vivencia, que faz a carne tremer. e o Então, bom é que esse estado de transe, aí vem a dedicação que você disse, para poder você estar nesse estado, é uma dedicação, é toda uma entrega, é todo um servir, acontece naturalmente, sem nada, sem algo, sem nenhum chá, sem nenhum adereço. Acontece realmente a sensibilidade sua aflora para que você tenha essa conexão, né? A Umbanda que nós amamos, e você está há tantos anos estudando, escrevendo, autor de mais de 10 livros, né? Inúmeros aí divulgados, publicados, e as pessoas estudam, e você realmente é uma referência para a gente. Se tornando um cientista, começa a pesquisar, começa a estudar, e a gente fala que a religião tem que ser sentida e que tem que ser conectada, essa conexão, essa sensibilidade. Como que é para você hoje? E aí começa a vir a ciência, os fatos, a lógica, né? Não perde essa sensibilidade. Eu imagino que se começa a ser uma coisa muito estudada, técnica, onde fica a sensibilidade, a naturalidade da coisa. existem duas maneiras de olhar religião. De dentro para fora se chama olhar teológico. É o religioso olhando a própria religião, que é quase sempre uma forma apaixonada. E de fora para dentro, que é o olhar das ciências da religião. Ciências da religião são as ciências humanas olhando a religião. Então, como eu olho a religião? Por meio da sociologia, da antropologia, da filosofia, da psicologia, de uma matéria chamada fenomenologia, que é estudar os fenômenos que acontecem em cada religião a partir do discurso do religioso e não do meu julgamento. Então, as ciências da religião buscam uma neutralidade em relação ao que você está estudando. E, para mim, eu vivo numa balança entre a neutralidade e a paixão, porque eu acho que há momentos que a paixão, que é também um encantamento, é indispensável para aquilo que eu vivo enquanto minha verdade, mas eu preciso de uma neutralidade para que eu não carregue os fatos ou as situações de um lugar muito passional ou de uma verdade muito particular, que eu consigo olhar de fora, analisar, avaliar. Por exemplo, a história da Umbanda, né? Para mim, olhar a história da Umbanda, eu tenho que olhar de fora, eu tenho que analisar fatos, eu tenho que verificar, eu tenho que ponderar, eu tenho que entender o contexto histórico. Isso é feito de fora. Então, o estudo histórico é um estudo de cientista da religião, um estudo sociológico, é um estudo de cientista, né, quais os movimentos sociais que aconteceram. Antropologicamente, entrar em transe, entrar em estado alterado de consciência é algo que acontece desde sempre. Mircea Eliade, no livro Xamanismo e as Técnicas Arcaicas do Êxtase, o que ele fala do xamã é exatamente o que acontece com o médium de incorporação. Sim, Então, o médium de Umbanda ou médium de incorporação, ele é também uma forma de um xamã urbano. A Umbanda é uma forma de xamanismo um urbano pajé, também. né? Hoje no nosso Tupi-Guarani, né? E para eu entender isso, eu preciso de uma certa neutralidade. E a neutralidade é muito importante também para entender que não há uma religião melhor que a outra. A Umbanda ela pode ser a melhor religião para o umbandista, assim como o espiritismo para o espírita, a Sim, religião católica para o católico, o islã para o muçulmano, cada um tem a sua, e mesmo o ateísmo para o sim. ateu.
Então, essa neutralidade, esse respeito ao ser humano, o respeito à diversidade, à alteridade, inclusive dentro da Umbanda, porque a A Umbanda... essência, né? A essência de cada um, né? Buscar a essência, buscar o que há de cada um, a célula interna, que é a divindade que existe, né? A gente está numa semana da Umbanda, a gente está num momento, assim, para a gente especial, que a gente comemora aí 15 de novembro, aniversário da Umbanda, dia 8 de novembro intitula, quando o Zélio intitula a Umbanda, através do Sociedade Encruzilhada. Essa semana se torna especial para a gente, para esse nome, expansão. Você que está nessa dedicação, nesse trabalho e praticando caridade, que a gente tanto diz, e a gente, na prática, você faz isso muito. A Umbanda hoje mudou, como você vê hoje, a Umbanda de hoje, a Umbanda dos anos 90, lá quando você estava começando a militar. Qual a diferença hoje? Eu creio que a gente tem algumas questões como essa que eu acabei de comentar, né? Se eu falar de Umbanda anos 90, já é um contexto de época, por exemplo, pelo fato de que não haviam imagens de orixás que não fossem as imagens de santos católicos. Então era muito comum dizer assim: quem é Ogum? É São Jorge. Quem é Iansã? É Santa Bárbara. Quem é Oxóssi? É São Sebastião. Por meio da obra Sim, do Rubens, por meio da obra do Rubens Saraceni, há a construção de uma identidade, ou de um olhar para os orixás a partir da Umbanda. E entender que você pode rezar a São Jorge e você pode rezar a Ogum, mas é importante saber que São Jorge é um santo católico e Ogum é um orixá africano da cultura Nagô-Iorubá. O mesmo quando eu falo de Oxalá e de Jesus. Na obra de Rubens Saraceni isso vem muito forte, um redescobrir. E naquele mesmo período está surgindo, por exemplo, as imagens de Camase Guimarães, que é um dos primeiros artistas, Camase Guimarães, sim. a idealizar imagens africanas dos orixás. Então, na década de 90, as imagens do Camase começam a surgir. Aqui em São Paulo, na Praça da República, o próprio Camase, se não me engano, ele ia à Praça da República. E Isso, as entendi. imagens, né, e as imagens do Camase começam a surgir nas lojas de artigos religiosos e as pessoas começam a pensar: eu posso, no lugar da imagem de São Jorge, ter uma imagem do Orixá Ogum? Eu posso, no lugar da imagem de São Sebastião, ter uma imagem de Oxóssi? Isso começa a acontecer na Umbanda, no mesmo período em que lá na Bahia, Mãe Estela, do Ilê Axé Opoafonjá e outras grandes sacerdotisas do Candomblé começam também um movimento que Santa Bárbara não é Iansã. Então, a gente pode dizer que faz pouco tempo que um umbandista começou a entender o orixá enquanto orixá, além do sincretismo. Hoje, eu consigo ver o quanto a gente tem de literatura, de informação, de conhecimento que não havia. Não havia. A literatura sobre orixá que a gente tinha surge a partir da década de, né, publicado mesmo pela Currupio a partir da década de 70, a gente tem a obra de Pierre Verger. Mas falar sobre orixá era um segredo, não se falava sobre orixá. Então, na Umbanda, era comum ter orixá como outro nome para o santo católico. E Sim. hoje a gente tem uma grande abertura de informação, de cultura de olhar. Inclusive, hoje está havendo um movimento de olhar não apenas orixá, que é a cultura nagô-iorubá, mas como que eu olho a cultura bantu, que é mais fechada ainda, a cultura banto que sofreu mais apagamento ainda, a cultura banto que tem menos referência, porque a cultura de orixá, ela também se destaca na música, ela se destaca nas artes, ela se destaca por meio do canto
de muitos artistas, de muitos cantores que passaram, principalmente aqueles que passaram também pelo cantoar de Mãe Menininha. A gente tem Gal, tem Bethânia, tem Caetano, cantando os orixás, encantando com os orixás. Tem a obra de Pierre Verger sobre os orixás, e da cultura banto pouco se sabia. Então, quando a gente começa a olhar a cultura banto, a gente começa a ver que na cultura banto há uma grande semelhança com aquilo que a gente faz na Umbanda. Antes não era. Hoje a gente cultua, a gente vai, encontra o orixá, e a Umbanda, ela é jovem, apesar de ser centenária, mas ela é jovem, como religião, né? E aí, o Diamantino Trindade fala sobre várias liturgias, e a gente vê, para não dizer, linhas, Umbanda, Sagrado, Umbanda Branca. Quando a gente fala, e a gente começa a trazer as imagens, e a gente falar das imagens, dos orixás, a gente não está diferenciando aquele terreiro que cultua ainda só as imagens dos santos, que a gente ainda encontra em vários terreiros que você só vai encontrar as imagens dos santos. E ele também é Umbanda. E nós vamos encontrar terreiros que não tem nem a imagem dos orixás e nem a imagem dos santos, né? Que tem ali, de repente, uma foto, ou nem, só coloca símbolos e os pontos, as firmezas, que é o sincretismo que a Umbanda traz de várias religiões. De modo geral, dentro desse, respeitando a essência, a egrégora maior que é a Umbanda, né? A gente está falando de vários estudos, várias ciências, várias pesquisas, várias liturgias, mas a egrégora maior é a nossa Umbanda. É a mesma essência, né? Onde tem aquele que cultua o orixá, e aquele que cultua, tendo o cafezinho do Preto Velho, tendo o Preto Velho, tendo um caboclo trabalhando. Eu digo assim, que é uma coisa muito simples, né? A essência é o conteúdo que vai nesse copo. Então, quando eu digo Umbanda branca, Umbanda esotérica, Umbanda iniciática, Umbanda trançada, Umbanda mista, Umbanda homolocô, Umbanda de caboclo, Umbanda de jurema, então a gente entende que essa essência ela pode estar num copo de cristal, num copo de vidro, num copo de barro, num copo grande, num copo pequeno. Mas hoje a gente tem a oportunidade de olhar com um pouco mais de neutralidade e entender o quanto é legítimo todas as formas de praticar Umbanda. Então a gente tem uma legitimidade e uma história por meio do espiritismo de Umbanda, que a gente pode situar ele historicamente com o Zélio de Moraes, que vem do espiritismo, que desencarna afirmando que é espírita, de espiritismo de Umbanda. Mas há também um olhar, olha só, se eu ouvir o discurso de Tata Tancredo, Umbanda homolocou. Então, quando Tata Tancredo diz o que eu pratico é milenar e veio da África, eu posso entender como uma das origens da Umbanda. E aí eu posso dizer, incorporar espíritos é milenar. Usar ponto riscado. O ponto riscado ele é muito presente na tradição Banto e na tradição Jeje. É milenar. Então nós estamos fazendo algo que também é milenar por meio de uma tradição africana e estamos fazendo algo que é novo quando eu olho pelo espiritismo. Mas quando os dois chegam no mesmo lugar, quando essa tradição milenar chega num lugar chamado Umbanda e este espiritismo chega num lugar chamado Umbanda e os dois estão no mesmo lugar chamado Umbanda, mas esse está dizendo a minha origem é milenária africana e esse está dizendo a minha origem ela é de agora do espiritismo. Se eu reconhecer os dois, então eu devo reconhecer uma origem milenar da Umbanda e uma reconstrução, uma reformulação, né, que está acontecendo por meio do espiritismo. Mas se eu olhar para o catimbó,
e entender que a tradição de Jurema ela é milenar por meio do toré, o ritual indígena de incorporar e cantar e balançar a maraca. O toré é milenar. O toré ele é ressignificado pelo catimbó. E o catimbó ele também vem chegando num lugar de Jurema e vem chegando num lugar de Umbanda. Quando eu chegar no catimbó e lá eu encontrar o Caboclo Tupinambá e eu encontrar o pai Joaquim de Angola no mesmo catimbó, e eu perguntar para esse catimbozeiro e ele falar, estou fazendo Umbanda, então nós temos olhares diversos. Há uma história e há diversas histórias. Então, como reconhecer todas elas é o desafio. Esse é um grande desafio hoje. A importância e a legitimidade de Zélio de Moraes, da história de Zélio de Moraes, a construção de uma ritualística, de um ritual, do espiritismo de Umbanda, a construção que passa por Leal de Souza, pelo primeiro congresso de Umbanda em 1941, pelas primeiras literaturas de Umbanda, mas reconhecer também uma tradição milenar africana, que é também a tradição que passa pelo Calundu, que passa pela Cabula, que passa pelo sacerdote Quimbanda, pelo sacerdote Embanda, que é o sacerdote da Cabula, pelo aquilo que é Macumba, a Macumba carioca, mas que vai ao encontro dessa construção espírita, em que se um legitima o outro, e se eu olho também a tradição de pagelança, se eu olho a tradição de Jurema, se eu olho a tradição de Catimbó, e eu entendo várias aproximações na construção do que eu faço hoje. O que eu faço hoje é resultado disto tudo. Mas há um movimento de legitimação e legalização da Umbanda importantíssimo, porque sem esse movimento de Zélio de Moraes, sem esse movimento dos primeiros congressos da literatura, sem esse movimento, eu creio, nenhum de nós estaria aqui hoje falando sobre isso. Então, dia 15 de novembro, a história do Caboclo das Sete Cruzilhadas é muito importante. No entanto, eu posso falar da construção de uma religião e posso falar de origens. Porque eu não posso dizer que o trabalho de Calundu é exatamente Umbanda, eu não posso dizer que Cabula é exatamente Umbanda, eu não posso dizer que tudo é Umbanda, mas eu posso dizer que são origens e raízes do que a gente faz hoje. Aí eu preciso te fazer uma pergunta, como todos nós que estudamos, que pesquisamos, que vamos atrás, e a sensação e esse sentir. Você, nessa caminhada tua, passou por várias situações, vários momentos. A importância é o que você destaca. Quando o Zélio legitimou a Umbanda, qual foi a sua sensação quando você pisou lá na tenda Nossa Senhora da Piedade a primeira vez? Porque, por mais que você tenha passado, estudado, buscado, ali a gente encontra a origem, né? E aquilo que a gente vê nos terreiros, a simplicidade, uma casinha simples, a mata, a natureza, o contato, o índio. Mesmo você não estando no trabalho, eu tive a oportunidade de estar lá, você encontra ali a Umbanda. O que o Alexandre sentiu quando ele pisou lá a primeira vez? A tenda espírita Nossa Senhora da Piedade hoje funciona onde era a cabana de Pai Antônio, de Zélio de Moraes. Funciona em Boca do Mato, num terreno que tem uma cachoeira dentro, o Rio Macacu. Ele passa do lado do terreiro e eu fui acolhido pela saudosa mãe Zilmeia de Moraes. Então, quando eu estive na tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, eu fui acolhido por mãe Zilmeia, pela sua filha Lígia, pelo seu filho Leonardo e pelo saudoso Marcelo. Eu fui acolhidíssimo, com muito carinho, por muito amor, e ainda sou, por toda essa família, que eu tenho muito amor, que eu tenho muito carinho. E dentro da tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, estava vendo uma comemoração ao Preto Velho Pai Antônio. E eu presenciei Pai Antônio, Preto Velho de Zélio de Moraes, incorporou em Mãe Zilmeia de Moraes e eu pude pedir a bênção para ele. Então, a sensação, a emoção, né? É uma emoção enorme, muito grande, de toda uma construção, de toda uma liturgia, de toda uma história. Tudo aquilo é vivo. É vivo e está ali, é a história. Está naquele chão, está marcado naquele chão, tudo que foi realizado
pelo as Caboclo das Sete coincidências. Encruzilhadas, por Zélio de Moraes, por Pai Antônio. Então é uma história, e é a história daqueles que conseguiram, né, uma legalização, uma legitimação, e que hoje a gente pode, por meio dessa história, reconhecer todas as outras formas de viver e praticar Umbanda. Alexandre, a gente ficaria conversando horas, mas você tem bastante compromisso. Eu só queria te fazer uma pergunta assim, entre todas as suas trajetórias, e as suas autorias, e seus livros, que a gente bebe o seu conhecimento, são mais de 10 livros publicados, e aí a gente poderia dizer assim, Exu, né, o diabo é o que mais vendeu, mas todo pai tem um amor por um filho. Qual que é o filho amado do Alexandre? Eles têm escrito assim, que ele... Talvez pelo período que a gente está agora, estamos em novembro. Nesse momento, eu estou revivendo a paixão e o encantamento por este livro, História da Umbanda. Foi o livro que demandou maior tempo, maior dedicação. Na bibliografia desse livro tem cerca de 100 outros livros que foram lidos e relidos. Todos os principais autores de Umbanda foram lidos e relidos para a construção de uma literatura da Umbanda. Observar o crescimento, a expansão e o esvaziamento da Umbanda é algo que não se falava muito. Esses autores que aparecem no livro História da Umbanda, eles apareceram aí de primeira mão, porque todos eles já estavam esquecidos e até hoje é muito raro conseguir alguns desses títulos. Depois, meu querido irmão Diamantino também fez uma reconstrução dessa literatura da Umbanda. E hoje eu sei que eu fui muito feliz quando eu falo em origens da Umbanda. E neste livro consta origem africana, origem espírita, origem indígena, nativa. A história da Umbanda, né? E é um livro que eu realmente indico aí para todo mundo que está começando a estudar, conhecer, quer se aprofundar. A gente está nessa semana, né? Na Semana da Umbanda, então é um assunto que é pertinente para o momento. Esse é o livro que você traz, que foi marcante para você, e que qual o primeiro livro da Umbanda que o Alexandre leu que foi importante para ele? Você já falou do Cavaleiro, né? Da Estrela Guia do Rubens, que você leu, a coletânea dos 5 livros do Rubens, mas tem algum outro livro que você tenha lido, ou entre esses 5, algum que você, aquele que me deu o norte, poxa, fortaleceu o encantamento? O Guardião da Meia-Noite, de Rubens Saraceni, editora Madras, é sem dúvida o livro mais que mexeu comigo de uma forma mais profunda, porque até a década de 90 eu não encontro nenhuma literatura que pudesse explicar quem é Exu, na Umbanda. Compartilhe do pensamento, que foi o que mais me impactou, né? Exu é entidade, e recentemente a gente vem se dedicando muito a entender Exu Orixá, no entanto, para a Umbanda, entender Exu entidade e entendê-lo enquanto guardião, né? Nós sabemos que entender Exu entidade enquanto guardião é algo que vem da obra de Rubens para cá. Não existia. Então, para quem chega hoje, talvez não tenha noção do que é essa contribuição. Por mais que tenha essas literaturas, por mais que tenha você escrevendo e vários outros autores, ainda Exu ainda é um tabu na cabeça de algumas pessoas, né? Pombagira, você falar, ainda quando se fala de uma linha de esquerda, ainda é uma coisa estranha para alguns, ainda está ligado muito ao diabo, ao sincretismo ali, né? Ainda tem isso. Eu digo assim, sem Rubens Saraceni, não existe Alexandre Comino na Umbanda. Sem a literatura de Rubens Saraceni, sem Editora Madra, sem Wagner Veneziani, não haveria nenhum desses títulos que eu publiquei, porque o Wagner Veneziani, em memória, e Rubens Saraceni são meus incentivadores a escrever. É por meio da obra de Rubens Saraceni que eu me entendo umbandista e entendo que eu posso viver a Umbanda com tranquilidade,
né? Porque Se você parecia pudesse, tudo, antes de eu conhecer o Rubens, parecia tudo muito confuso para mim. Então ele dá um norte teológico para o meu entendimento do que é Umbanda. direciona, né? Eu tenho que te agradecer muito a tua participação, teu momento presente com a gente, desejar sempre o melhor para você, e a gente precisa vibrar e estar sempre junto, né? É a mesma bandeira, a Umbanda, a egrégora maior que a Umbanda. E aí, nas suas palavras, eu queria que você... muitas pessoas querem ser o Alexandre Comino. O que precisa para ser o Alexandre Comino? Eu só sou Alexandre Comino quando eu consigo ser eu mesmo. Então, o Alexandre Comino já existe. É importante cada um descobrir quem é, cada um ser o que cada um seja o fruto e a essência da própria alma, né? Quando cada um consegue ser si mesmo, já está no que há de mais A importante na raiz, né? vida, descobrir a própria verdade, né? Então, olhar para o Alexandre Comino não mostra o todo, né? Então todos nós temos alegrias, delícias, dores, tristezas, todos nós temos. A de um não é melhor nem pior do que a do outro. Então é isso. Eu só sou quem eu sou porque eu procuro ser eu mesmo. Então Elias já existe, Alexandre Comino já existe, Rubens Saraceni já existe. é, Enfim, Tata Tancredo já existiu, Zélio de Moraes já existiu, que cada um seja a própria essência, descobrindo quem é a si mesmo. Sua raiz, né? Sua herança, ser É, você. Você, né, uma mensagem sua para os nossos irmãos aldeanos, um bandista, aquele que acredita, aquele que vai passar a acreditar e aquele que começa a estudar hoje. Viva a sua verdade. A nossa doutrina é descobrir qual a minha verdade. É o que há de mais importante. Ter algo para chamar de seu. Verdade. Meu irmão, meu amigo de fé, que Pai Joaquim de Angola continue te inspirando cada vez mais, te dando saúde, discernimento, seriedade, para que você continue brilhando a tua estrela, para que a gente possa ser iluminado pelo teu ensinamento cada vez mais. Muito obrigado. Muita luz. Axé, meu Um irmão. grande abraço. Saravá. É isso, que oportunidade. Você que não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreve aí, né? Abaixo, adiciona lá o sininho, toda semana tem uma mensagem. Que alegria e que aprendizado. Quando a gente se coloca numa postura de realmente discípulo, de aprendiz, a gente só tem a aprender e crescer cada vez mais. Até uma próxima. Arara.